Oi, eu sou o Leandro, também conhecido como Matias, e hoje eu vim falar um pouco mais sobre isso. Eu vim contar um pouco da história, do testemunho por trás desse segundo nome que eu tenho, que é o Matias. Hoje, né, eu cheguei de viagem, eu vim do TMR, da ABU. Para quem não conhece, a ABU é a Aliança Bíblica Universitária. Então, se você é um universitário, você está nessa jornada universitária acadêmica, eu recomendo muito, incentivo demais a você buscar descobrir se tem na sua universidade um núcleo da ABU e estar se conectando com ele, conhecendo essa galera, porque com certeza é uma experiência que vai te abençoar muito, que vai agregar muito na sua vida, na sua caminhada com Deus, porque na ABU eu pude conhecer muitos jovens apaixonados de verdade pelo reino de Deus, que conhecem de fato a Deus, que amam a Ele de verdade. Pessoas que não estão apenas seguindo protocolos e indo religiosamente ao domingo em um templo, mas pessoas que tiveram um encontro genuíno com Deus, que o conhecem e que amam a Deus. Então, eu recomendo demais que você possa estar participando das reuniões, para você possa estar conhecendo essas pessoas que com certeza vão te abençoar muito, conhecendo mais da palavra de Deus e se engajando, participando mais, sendo influenciado e sendo edificado por esses jovens e compartilhando também, que eu tenho certeza que você vai ter muito a agregar na vida de todos também. Então, eu recomendo demais você ter essa experiência de conhecer de fato a Deus e não um mero ritual religioso, litúrgico, a qual, por obrigação às vezes, por pressão talvez dos pais, ou da família, ou de qualquer um que for, de você simplesmente aparecer nos domingos na igreja, mas quando você não está mais na igreja, você simplesmente não querer aparecer mais em lugar nenhum. Você fingir como se não existisse mais, como se você só fosse obrigado a ser um cristão na igreja pela sua família, mas em um ambiente que não tenha a supervisão deles, que eles não têm acesso, você é livre para simplesmente ignorar toda a confissão de fé e testemunho. E não é sobre isso, né? O evangelho é sobre você conhecer de fato a Deus. Então eu recomendo muito. Então hoje eu vou falar, após essa introdução, sobre a ABU, que eu recomendo demais novamente, todos possam participar e conhecer um pouco mais. É você. Agora eu vou falar sobre o meu testemunho como Matias. Esse não é ainda o meu testemunho de conversão. O meu testemunho de conversão talvez eu venha contar no futuro, mas hoje vocês vão se contentar com o do Matias. E eu espero que abençoe vocês de alguma forma. Bem, e essa minha história desse nome começa há um bom tempo, há uns anos atrás, no meu ano de batismo. E para quem, então hoje vocês vão poder conhecer um pouco mais de mim. Então eu me converti, né? Eu considero minha conversão de fato em 2018, mas como eu falei, não vou entrar em detalhes do meu testemunho de como eu me converti, só vou falar o essencial que faz parte da origem do nome Matias. E em 2018, né, quando eu estava para me batizar, eu estava lendo a Bíblia, né? E eu percebi que algumas pessoas que tiveram um encontro genuíno com Deus, algumas pessoas que tiveram um encontro que marcaram a vida deles de fato, que a partir daquele momento elas receberam um propósito da parte de Deus, tiveram suas vidas marcadas e a sua identidade transformada muitas das vezes. A partir daquele dia, algo mudou muito na vida dessas pessoas. Algumas dessas pessoas tiveram seus nomes mudados também, seus nomes alterados, ou passaram a ser mais conhecidos por um outro nome. E isso me chamou muita atenção. E na cultura hebraica, o nome ele não é igual na nossa cultura. Naquela época, na cultura hebraica, o nome tinha todo um peso, toda uma profundidade muito maior, porque ele estava geralmente atrelado à identidade da pessoa, à característica da pessoa e muitas vezes a um contexto. Como, por exemplo, o profeta Samuel. Ele recebeu esse nome, Samuel, porque Deus ouviu
a oração, a súplica da mãe dele. Então, muitos dos nomes na Bíblia são nomes que são inspirados em palavras a ver com alguma coisa que envolve alguma coisa muito especial para aquela pessoa, uma situação, um ambiente ou uma experiência com Deus. Assim como Samuel, né, que foi esse filho da, da oração, né, da oração da mãe dele, que ela recebeu esse presente, né, que ela recebeu essa resposta do céu, que ela foi ouvida por Deus e teve um filho que ela tanto queria ter. Assim como também, por exemplo, um outro exemplo que tem sobre isso é Jacó. Jacó teve lá, né, suas duas esposas lá, que tem uma explicação, mas isso não vem ao caso agora. Mas uma delas, né, que era Lia, ela simplesmente ela teve vários filhos, né? E a outra, a esposa de Jacó, que é a mulher com quem Jacó queria de fato se casar, mas aí o sogro dele lá enganou ele, né? Fez ele casar com a filha, outra filha dele também, porque é, é um rolo lá que você pode conhecer mais na história, não é o foco dessa ministração de hoje. Então, é, ele, Lia, né, ela tinha esse desejo de ser amada por Jacó. Já que Jacó ele amava era Raquel. Foi por Raquel que Jacó trabalhou 14 anos para ter ela como mulher, como esposa. 7 anos para se casar, e depois ele foi enganado quando ele ia se casar, e aí teve que trabalhar mais 7 anos para selar, né, um acordo, né, tipo, de depois da semana de núpcias, né, ele poderia se casar com Raquel, mas ele teria que trabalhar mais 7 anos. E aí ele teve que fazer isso. Então ele fez, então Raquel era a esposa que ele amava muito. E Lia não era essa mulher, então ela teve vários filhos, vários filhos. Só que aí um dos filhos ela chamou de Judá. Por quê? Porque naquela época ter filhos era um grande privilégio, era uma grande honra. Então ela achava que cada filho que ela tivesse, ela falava agora, com certeza meu marido vai me amar, mas não amava. Não, ela não tinha esse desejo saciado, né? Então ela foi e deu o nome de Judá. Por quê? Porque no Judá ela declarou que a partir de agora ela louvaria o Senhor. Então Judá teve esse nome dele baseado nisso, em louvar o Senhor. Nesse momento dela ter entendido que, embora ela não se sentisse valorizada por ele, por Jacó, Deus enxergava nela um valor. Então, muito bem. Dei uma introdução do como que no hebraico era importante o nome. Então, eu estava atento, né? Eu tinha me percebido um pouco, né, essa questão dos nomes, esse peso que carregava na cultura hebraica e esses personagens que tiveram nome alterados, como por exemplo, para quem não sabe, Abraão se chamava Abrão antes de ser chamado por Deus e ter todo um propósito. Então Deus declarou que ele seria pai de multidões e por isso mudou o nome dele para Abraão. E tem alguns exemplos como esse, a própria esposa dele era Sarai, virou Sara. Então existem exemplos como esse que Deus muda o nome e muda junto com um propósito. Tem um sentido, porque é uma alteração na identidade, em um agir de Deus. Então eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero uma mudança tão forte, uma mudança tão impactante, que mude meu nome, que mude minha identidade. Eu queria um memorial eterno, uma lembrança permanente para sempre de tudo que Deus fez na minha vida, de quem eu era antes e de quem Deus está me tornando, de quem eu serei um dia. Para que eu nunca esqueça e sempre dê valor o que Deus fez na minha vida e a obra que Deus fez. Uma aliança com Deus eterno, uma memória para sempre. Para quem não sabe, o anel que eu uso também, ele é uma aliança com Deus, de que eu vou servir e adorar Ele por resto da minha vida, que eu nunca vou esquecer. Então, ele é a primeira pessoa com quem eu casei. Ele é a pessoa que eu vou louvar por resto da minha vida e adorar. E nunca esquecer o propósito da minha vida que Ele deu. Então eu tive em mente, né, essa questão do nome e falei isso. Só que não fazia o menor sentido para mim eu escolher um nome. Não fazia sentido eu chegar, agora meu nome vai ser esse. Então eu falei, Deus estipulou os nossos pais como autoridade sobre a nossa vida.
e nos diz, né, para honrar eles e tal. Então eu falei, ó, Deus, é o seguinte, você falou isso, né? Então eu vou confiar no Senhor, de que o Senhor vai conduzir meus pais aí e que o Senhor vai fazer com que eles escolham um nome que seja da sua vontade. E dito e feito, aí eu fui lá e cheguei na minha mãe e falei: infelizmente, os meus pais, eles ainda não são pessoas compromissadas com Deus, né? Ainda não são pessoas que têm uma vida dedicada a Deus, ainda. Mas então eles não são, né, convertidos, né, não são crentes convertidos, praticantes, mas eu cheguei então na minha mãe, que não era uma crente convertida praticante, ela era uma pessoa que acredita em Deus, né, como muitas pessoas são aqui no Brasil, por tradição. E eu cheguei nela e falei: mãe, é o seguinte, eu vou me batizar, só que quando eu me batizar, depois que eu sair das águas, você vai me dar um nome. Porque esse nome, né, expliquei pra ela, né, vai ser um memorial eterno, para eu nunca esquecer quem eu era antes, para que eu sempre dê valor, para que eu sempre saiba de onde que Deus me tirou. E dê valor sempre a isso, para que eu nunca queria voltar para quem eu era antes. Eu não queria voltar para aquela parte. Eu não queria mais viver sem o que eu ganhei de Deus, que foi Ele mesmo. E o melhor presente que você pode ganhar de Deus é Ele mesmo. Então me entristece muito quando você só vai, talvez por tradição ou por uma obrigação para a igreja, mas não tem essa experiência, essa oportunidade de conhecer o Deus que você serve. Porque conhecer esse Deus é uma coisa que não tem preço, que é uma coisa que é inestimável e que é sobrenatural. Então, falei para minha mãe isso, né? Não toda essa explicação, mas falei para minha mãe a questão do nome. E ela ficou primeiro, né, meio confusa, né? Mas aí eu fui e falei, né, mãe, ora aí para Deus, se resolve com Deus, se acerta com Deus aí e escolhe um nome. E esse nome tem que ter um significado bíblico, tem que ter um significado, tem que ter um sentido. Tem que haver um sentido no nome, né? Tem que ser um nome bíblico e tem que ter um sentido. E que era para orar para Deus para que encontrasse o nome, né? Aí ela achou meio estranho no início, né? Mas ela fez, ela aceitou, ela fez. Então, quando eu saí das águas, eu tava lá no cantinho, né? Tranquilo. Ela foi lá, chegou em mim e falou: Matias. Aí eu não fui pra trás assim, fiquei meio confuso. Aí eu, tá, lembrei. E aí ela foi e me explicou o significado de Matias. Ela falou que Matias significa dádiva de Deus, presente de Deus. E ela falou que eu sou isso para ela. E o que ela não sabia é que naquela época eu não tinha contado para ela o meu testemunho. Então ela não sabia dessa parte do meu testemunho, é uma parte, digamos, um resumo principal, para encaixar tudo que eu vou falar. Ela não sabia desse background por trás de tudo isso, porque foi Deus que conduziu esse nome. Porque antes de me converter, eu cheguei a pensar em tirar minha própria vida. Eu tinha perdido totalmente o sentido da vida, a razão, o propósito. Para mim nada mais fazia sentido. Não existia sentido nenhum em viver, nem agir. Para mim nada tinha mais valor, não existia propósito em nada e simplesmente tudo era sem valor e vazio. E eu me considerava um fardo simplesmente, que talvez se eu nunca tivesse nascido, né, a vida de muitas pessoas seriam diferentes e algumas situações seriam evitadas, porque algumas situações eu fiquei sentido de que só se repetiram, só aconteceram mais de uma vez, só ocorreram simplesmente pelo fato de eu existir. Mas se eu nunca tivesse existido, simplesmente se fosse acontecer, ia acontecer uma vez e cada um ia seguir sua direção, cada um ia para um lado e não ia ter mais nenhum conflito, não ia ter nenhum problema, não ia ter nada, nada acontecendo, sabe? Simplesmente muitas das situações, muitas das coisas que me envolvem, que me envolviam, não teriam acontecido e a vida de muitas pessoas talvez seria melhor, era o que eu pensava. E então eu me considerei naquela época, tava num momento muito difícil da minha vida, né? Eu não vou contar o meu testemunho agora. Tinha acontecido muitas coisas, né? Então tava no fundo do poço, digamos assim, e tava pensando com essas coisas na minha mente,
né? Pensei em tirar minha própria vida, tinha tudo isso em mente e tinha perdido totalmente o sentido de tudo. Para mim não fazia sentido nada. Então, estou quase falando do meu testemunho, mas essa é ministração para outro dia. Aí, então, ele me achava, né, sem nenhum valor, sem nenhum propósito, não havia sentido, eu era só um fardo para as pessoas. Então, percebe, né? Isso, quando eu penso sobre isso, me lembra até mesmo a palavra arrependimento da Bíblia. Porque arrependimento na Bíblia é a palavra metanoia. E metanoia no grego era usado pelos soldados para se referir em ambientes de guerra, em ambientes de batalhas. O capitão, o general, ele chegava lá para os soldados dele quando estavam numa batalha e gritava metanoia. E aí os soldados simplesmente eles estavam indo para uma direção, eles iam para a direção oposta. Eles retrocediam, eles voltavam, eles iam para a direção oposta. Eles estavam indo. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar nas cartas dele sobre arrependimento, por exemplo, ele dá um exemplo, por exemplo, quem rouba, não roube mais, mas trabalhe para que tenha o que doar, o que distribuir o que dá para os outros. Então a gente percebe que é essa noção da metanoia, de não a questão de você só simplesmente parar, mas de você fazer o oposto. E quando você leva em consideração, né, esse Leandro, antes de se converter, que pensava tudo isso, né, que era um fardo, que era um peso, não tinha mais propósito em nada, não via mais sentido em mais nada. Aí você pega e Deus meio que carimba a minha intenção dessa questão do nome, me dando um nome que se encaixava perfeitamente com o meu testemunho, me dando um nome que significa, né, tudo que ele significa, como se Deus chegasse e me falasse, beleza, você se enxergava dessa forma antes de me conhecer. Mas eu digo para você que você é um presente meu para o mundo. Você é um instrumento de Deus, ou um canal de bênção, alguém que eu vou usar para abençoar vidas, para alcançar vidas, para espalhar o evangelho, para espalhar a minha palavra, para fazer a diferença, para ser um abençoador, ser um instrumento, para levar as boas novas, para anunciar o reino, para ser um embaixador do reino, alguém que é um canal do tesouro mais precioso que existe, que é a presença dele. Então ele pegou uma pessoa que não tinha valor, uma pessoa que não tinha propósito, que não tinha sentido, uma pessoa totalmente, né, perdida, e fez o oposto. Ele literalmente, em resumo, né, ele mostrou para mim que ele era o caminho, a verdade e a vida. Por meio dele, eu fui salvo, fui resgatado de mim mesmo. Por meio dele, eu encontrei um propósito, um sentido para a vida. A verdade me libertou, me transformou e eu encontrei vida, eu encontrei razão e algo que eu nunca quero perder, algo que eu dou muito valor e é inestimável para mim. Então essa é a história do Matias, do porquê eu recebi esse nome. E quando eu contei esse testemunho, né, para minha igreja local aqui em São José dos Campos, porque eu sou natural de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, mas me mudei para São José para fazer faculdade. E quando eu contei esse testemunho sobre a história do nome do Matias, a minha igreja, né, recebeu esse testemunho de uma forma profunda e com carinho. Eles então passaram a me chamar com mais frequência, a me conhecerem mais como Matias. Então, desde que eu vim para São José, esse meu outro nome se tornou ainda mais comum, ainda mais usual, mais normal entre as pessoas que me conhecem. Inclusive pessoas fora da minha igreja, pessoas que às vezes nem têm fé, não são religiosas, elas me chamam de Matias, né? Porque ouviram um pouco esse resumo dessa minha história e entenderam o quão precioso e o quão marcante é para mim esse nome, porque esse nome sempre vai me recordar de tudo que Deus fez na minha vida, de forma que eu sempre dou valor a Ele e busco honrar ao meu Senhor, ao meu Deus. Por isso que na minha bio do Instagram eu falo sobre ser embaixador do reino de Deus e defender veemente, levar Ele a sério.
porque ele nos levou muito a sério quando o próprio Deus, Criador de tudo, veio à Terra e morreu por uma pessoa como eu, uma pessoa como nós, e fez isso com amor. Fez isso com amor para nos salvar, salvar de nós mesmos, dos nossos próprios erros, da nossa própria condenação, do nosso próprio pecado. Então, é esse Deus que eu anuncio, que eu busco compartilhar, que eu busco anunciar. E esse é o testemunho do Matias. E eu espero que de alguma forma isso venha abençoar você. E eu vou estar trazendo próximas ministrações. Esse é o primeiro vídeo da série que eu vou postar das 7 mensagens do meu coração, que estão em meu coração. Dessas 7 mensagens, essa foi a 4ª que eu comecei a esboçar, mas que nesse evento da BU mexeu muito comigo, fiquei falando bastante sobre, e então é a primeira a compartilhar. Então agora vocês me conhecem um pouco mais e conhecem a história do Matias. E eu espero do fundo do coração que da mesma forma que Deus se revelou a mim de forma tão tremenda, me salvou, me resgatou, Ele faça o mesmo com todos vocês, que vocês tenham um coração aberto para isso, para buscar, conhecer e querer isso. Porque se a gente querer, se a gente buscar isso da parte de Deus, Ele é Deus para cumprir, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme a vontade dEle. Pois como está escrito em Romanos 8:28, pois bem sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. É isso que eu queria anunciar para vocês hoje. Eu finalizo essa anunciação com essa breve oração que eu fiz e com esse pedido que você, então, seja abençoado por Deus, busque conhecer a Deus de verdade, não por ouvir falar, mas por caminhar com Ele, por andar por Ele, por buscar e conhecer o Deus da Bíblia, não o Deus que você ouve por aí, não o Deus de ouvir falar por aí, mas o Jesus bíblico, o Jesus real, o Deus real que se apresentou por nós, para nós, através de Cristo, e que morreu na cruz por nós. Esse é o meu Senhor, o meu Rei, o meu Salvador, o meu melhor amigo, o meu Pai, o meu maior exemplo e a pessoa que eu mais admiro no mundo e para sempre. Esse é o meu Deus, que eu tenho o privilégio de chamar de Deus, de Pai e de amigo. E é Ele que eu anuncio. Shalom, fiquem com Deus e até a próxima.